Olá, bom dia, boa tarde, não sei qual é o horário da sua aula, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Ângelo, professor de Gestão Empresarial e Informática da Enjoy, tá? E hoje nós vamos dar continuação, tá certo, ao assunto da administração clássica, tá? Onde a gente já falou um pouquinho quais são os fundamentos, o que Henry Fayol nos traz dentro da administração clássica. Eu dei ali a introdução, tá, numa aula. Se você ainda não assistiu, fale com o seu professor para poder assistir essa introdução à administração clássica. Logo após, a gente teve com o professor Patriota ali os 7 primeiros fundamentos, tá? E hoje a gente vai ter continuação, tá bom? Dessa aula incrível, tá? E hoje é a conclusão da administração clássica, tá certo? Onde a gente vai estar terminando ali mais um módulo dentro da gestão administrativa, tá certo? Dentro do nosso módulo de gestão administrativa, tá certo? Onde a gente está caminhando já para estar entrando dentro do departamento pessoal, tá? Mas ainda assim estamos dentro da administração clássica, dentro da gestão administrativa, onde a gente está aprendendo nesse momento quais são os processos de gestão de uma indústria, de uma empresa, tá? E hoje nós vamos falar dos 14 princípios básicos de Fayol, certo? Então, hoje vai ser uma continuação, onde a gente vai falar sobre os 7 finais fundamentos básicos da administração clássica. E a gente vai ter uma conclusão, tá? Uma conclusão bem breve, vai ser apenas uma conversinha minha e sua, tá certo? A gente vai poder entender um pouco mais, tá? Não estranhe, tá? A ambientação. Normalmente eu gravava pelo meu celular, certo? Colocando ele no tripézinho, ou se não, com o suportezinho que tem atrás do meu celular. Só que o meu tripé quebrou, certo? Como eu disse já em uma das minhas aulas. E a partezinha de trás, o suportezinho que meu celular tinha na parte de trás, perdeu a fixação, certo? Então toda vez que eu apoiava o celular, o negócio dobrava e ele caía, certo? Então essa foi uma medida que eu trouxe, tá? Então eu trouxe o modelo antigo de aula que a gente tinha antes, tá? Que era com slide, mais um bate-papo meu com vocês, certo? E o nosso slide aqui, tá bom? Então vamos lá. O oitavo fundamento, tá certo? Centralização, tá? Serve tanto para as autoridades como as atividades. O líder carrega a responsabilidade, mas pode dividi-la e delegá-la em subgrupos para que todos possam realizar adequadamente seus papéis, certo? É, a gente pode ter vários exemplos aí de empresa que utiliza a centralização. Isso é muito comum, certo? Principalmente para empresas que são menores, certo? A gente sabe que dentro de grandes empresas existem inúmeros sócios, certo? Então ali tem várias e várias autoridades ali dentro, certo? Mas empresas menores, certo? Como é que eu posso dar um exemplo? Mercados, certo? Esses mercados mais de bairro e tudo mais, existe ali uma pessoa que é dona do supermercado, possamos dizer assim, e ela é a grande autoridade ali dentro do mercado. E a gente sabe que existe mais algumas partes importantes dentro de um supermercado, que é a administração, a logística e os atendentes, certo? Que ficam no balcão e tudo mais. E o que acontece? Existe o dono, certo? E esse dono ele contrata um gerente para que esse gerente ele tenha controle de tudo, certo? Mas esse gerente ele fica responsável sobre a subdivisão. Existem alguns mercados, óbvio, que tem uma gerência para cada departamento, mas existe ali dentro da questão de mercados menores que existe apenas um gerente que fica responsável tanto pela administração, logística, atendimento, certo? Então, esse mesmo gerente, ele vai selecionar pessoas de dentro de cada um departamento para que essas pessoas elas sejam ali uns sublíderes, certo? Dentro ali dos departamentos para poder auxiliar ele, certo? Então, alguém ali do departamento administrativo vai ter uma pessoa que vai dar conta do que está acontecendo ali, a gerência, certo? Dentro da logística também vai ter uma pessoa ali que vai dar conta para a gerência, e dentro ali do departamento do atendimento, de venda, vai ter uma pessoa que vai dar ali conta para a gerência,
certo? E a centralização, ela traz centralmente toda a atividade, certo? Toda a delegação da atividade para uma pessoa só. E isso faz com que essa pessoa ela tenha uma grande visão sobre a empresa e as outras pessoas tenham visões sobre o seu departamento. Isso facilita o processo do trabalho. Agora nós vamos falar do nono fundamento, tá? Que é a hierarquia. A centralização tem muito a ver também com a hierarquia, certo? Mas a gente tem aqui um modo fácil de entender a hierarquia, certo? Todo mundo sabe o que é hierarquia, mas vamos ver aqui. É um dos princípios mais fortemente defendido por Fayol. Ele acredita que é necessário haver alguém com autoridade para conduzir todo o processo da empresa, que pode ir se dividindo entre os subordinados, certo? Então, hierarquia, ele parte desde o princípio do dono da empresa, do presidente, do diretor da empresa, até o cargo mais baixo da empresa, certo? E isso, a cabeça pensante da empresa, possamos dizer assim, vem de cima, certo? E o processo operacional vem mais de baixo, certo? Então, a hierarquia, ela tem que ser respeitada, certo? E hierarquia é realmente algo que existe, algo que funciona. Já está comprovado que a hierarquia funciona, que uma pessoa delegando várias outras pessoas é muito mais funcional do que muitas pessoas ali fazendo o processo sem ter alguém para orientar. Passando aqui, o 10º fundamento, tá? Que é a ordem. Cada coisa e pessoa deve ter um lugar específico e determinado dentro da estrutura da organização, visando manter a organização e o bom andamento das atividades, certo? Então, tem muito a ver também com o marketing 5S, principalmente essa parte aqui, tá? O 10º fundamento, a ordem, tem muito a ver com o marketing 5S. Quem ainda não viu sobre o marketing 5S, vai estar aqui dentro dessa aula, tá certo? Uma outra aula que já teve, certo? Sobre essa questão do marketing 5S, que é importante que vocês entendam, certo? Sobre essa questão, porque aí dentro do marketing 5S também tem uma facilitação dentro dessa questão de ordem, certo? Mas essa ordem também se diz respeito a departamentos, certo? Eu, Ângelo, eu sei sobre gestão empresarial, certo? Sei sobre informática, sei sobre design e programação. Se me colocarem para dar uma aula de inglês, possivelmente eu ficarei perdido, certo? Como também um professor de inglês viesse para o meu lugar da aula, ele iria ficar perdido, certo? Sem saber que assunto ia dar, como que iria passar para os alunos e provavelmente não ia ter aquele conhecimento para passar, certo? Então, por isso que cada pessoa tem que estar na sua determinada função, certo? Dentro da sua especialidade, certo? Dentro daquilo que ela tem conhecimento. Vamos para o 11º fundamento, a equidade, tá? Os líderes devem inspirar um senso de lealdade e devoção à empresa, certo? A equidade nada mais, nada menos do que aquilo que dá uma proporção igual a todos, certo? Existem pessoas que recebem cargas maiores de trabalho, existem pessoas que recebem cargas emocionais maiores e tudo mais. E os líderes, eles devem saber como utilizar, certo? As funções, tudo dentro da empresa, de uma maneira que traga inspiração para os funcionários da empresa, para trazer uma lealdade para esses funcionários, certo? Para que os funcionários eles gostem da empresa, para que eles se sintam bem naquele ambiente, certo? Para que eles possam estar ali produzindo mais, trabalhando de uma maneira mais eficiente. O 12º fundamento, estabilidade. Esse aqui é um dos que o Fayol ele protege, certo? Que a rotatividade de funcionários tem consequências para a empresa, por isso é ideal mantê-lo dentro da corporação, certo? Para uma empresa é muito mais caro contratar um novo funcionário do que cuidar daquele que já está lá dentro, certo? Por isso que essa questão da estabilidade, porque o funcionário ele vai estar acostumado com o processo da empresa, ele vai conhecer a empresa, vai conhecer os líderes que estão ali, ele vai já entende do processo de como funciona a empresa e ele já está ali
possamos dizer, especialista no processo da empresa, certo? Então, delegar uma atividade para ele é muito mais fácil do que delegar para um novo contratado, certo? Porque um novo contratado você vai ter que explicar o processo, vai ter que explicar como é que a empresa gosta desse tipo de serviço, certo? E uma pessoa que está ali há mais tempo, ele já sabe como é o processo, então a eficiência é muito maior, certo? Então, estabilidade é um dos pontos fundamentais. 13º fundamento, iniciativa. Cada colaborador ou unidade deve ter capacidade para estabelecer e executar planos, levando em conta os objetivos da empresa, certo? É importante que todos os funcionários tenham sinergia, obviamente, mas que todos eles não se sintam perdidos se um dia um líder ficar doente, não poder ir, ele tiver um outro compromisso naquele dia, ou seja, levar o filho para o médico, seja lá qual for outro compromisso, que não deixe ele estar dentro da empresa naquele dia. Então, os funcionários ali vão ter que ter iniciativa, certo? Então, os que não tiverem iniciativa acabam ficando para trás. E isso é ruim para a empresa, porque os funcionários que não trabalham com essa questão de ter iniciativa, de fazer sem ter alguém ali delegando para ele, sem precisar ter alguém em cima dele para entregar o que deve ser entregue, é muito ruim, certo? Então, por isso que a empresa deve treinar e deve capacitar os seus funcionários para que eles tenham iniciativa. E agora o 14º fundamento, o último fundamento, certo? Um dos mais essenciais, que é o espírito de equipe. Todos devem ter consciência de classe, entender que o trabalho é feito em conjunto e que juntos é possível proporcionar melhores resultados, certo? Para quem ainda não escutou isso, ou que já escutou, a empresa ela é uma engrenagem, certo? Tudo funciona a partir do momento que todo mundo começa a trabalhar. Se eu, Ângelo, eu fico sentado tomando um cafezinho enquanto o meu colega de trabalho está trabalhando ali, está dando duro, a empresa ela está perdendo, certo? Ela não está funcionando do jeito que deveria funcionar, certo? E o espírito de equipe, a equipe trabalhando junto, traz um resultado muito maior. Isso traz uma eficiência, traz uma qualidade para a produção, certo? Então, esse é os 10 fundamentos, certo? Eu espero que vocês tenham absorvido, tá? Essa foi a última aula sobre administração clássica, certo? Onde a gente vai estar entrando numa nova pauta sobre gestão administrativa para a gente poder concluir esse módulo, tá? E a gente poder iniciar um novo módulo, tá? Vamos lá, vamos ler essa conclusão. A administração clássica é de fácil entendimento e traz uma facilidade enorme para quem quer a pôr em prática, por ter uma grande facilidade de ser compreendida, onde tem total foco na organização, que é a empresa, para seu desenvolvimento e eficiência em produção, ou seja, o foco da administração clássica, ela não está mais ali no funcionário, não está mais ali no processo, ela está agora na empresa, da organização, certo? Onde a empresa funciona, certo? Onde toda a empresa ela é saudável, certo? A administração de Taylor, que a gente viu, ela é uma administração bacana, certo? Funcional, só que ela está muito focada ali no funcionário, no processo de produção, enquanto a organização, a administração clássica, que é uma das mais utilizadas hoje em dia, ela está muito focada na empresa, certo? No desenvolvimento da empresa, na saúde da empresa, certo? Então, é importante a gente entender todo esse processo, certo? Toda essa ciência da administração, para que a gente possa estar colocando em prática, porque é exatamente isso que a gente está aprendendo aqui, a administração, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham absorvido, certo? A gente vai ter aqui artigos para leitura, vai ter uma atividade onde ela vai abordar tudo que teve dentro dessas 3 aulas, certo? Então, é importante que você reveja, reassista as aulas, certo? Eu vou estar deixando aqui as últimas videoaulas, certo? Para que você possa estar reassistindo, tá? Então, reassista, faça a leitura, certo? Para que você tenha um maior entendimento da aula, tá? Me despeço, tá? Fico por aqui.
Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos depois, tá? Tchau, tchau.